Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tendo em vista que esse é um vídeo gravado, eu já deixo minha mensagem de boas-vindas ou de minha admissão à sua escuta, quer seja pela manhã, pela tarde ou pela noite. Acho que é uma iniciativa muito interessante. Inicialmente, eu preciso saudar, pelo convite que me foi feito, a nossa presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a professora Sulamita dos Santos Cabral, que é uma pessoa que todos conhecem e sabem da dedicação que tem para com essa entidade, já com mais de 90 anos, e que nos tem congregado para tratar de temas jurídicos de interesse de todos nós que participamos no dia a dia das questões, dos debates que envolvem o direito. Agradeço também por estar aqui falando a vocês, para nossa colega, a doutora Maria Isabel Beck, que também tem uma dedicação profunda ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, ninguém duvida disso, e que é uma pessoa que tem em nós um elevado carinho por sua educação, por sua participação, por sua vontade de ajudar e de fazer com que esse instituto, assim como a professora Sulamita, permaneça vivo por muitos e muitos anos ainda. E eu agradeço também a nossa querida Terezinha Tarcitano, que fez o contato comigo, me disse como seria feita essa intervenção e me encorajou a vir aqui falar de uma forma que até esse momento eu, pelo menos, acho que a maioria de nós não estávamos acostumados a fazer. Ou seja, gravando um vídeo para que posteriormente isso seja disponibilizado e assistido por quem tiver vontade de assistir. Quando a Terezinha me convidou para falar disso, certamente com a autorização da nossa presidente, da Maria Isabel, nossa colega Maria Isabel, ela quis que eu tratasse de direito eleitoral e me indagou sobre qual tema eu me disporia a falar dentro do direito eleitoral. E eu, no primeiro momento, eu tenho até resistido de direito eleitoral, embora seja uma área de atuação minha e da qual eu gosto muito, que acho que é muito interessante e que lida diretamente com os nossos direitos do cotidiano, nossos direitos de democracia. Eu pensei, porque eu aceitei, já me arrependo, porque falar aqui na frente de uma câmara é algo completamente diferente para mim, mas vou tentar expor algumas ideias sobre direito eleitoral. Eu pensei então em algo que há bastante tempo já tem definido para mim o que é o direito eleitoral. Porque nós temos, evidentemente, uma série de regras e uma complexidade na área do direito eleitoral. Uma série de regras que tratam de diversos temas dentro do direito eleitoral, a ponto de nós tratarmos de questões que não estão diretamente ligadas ao período eleitoral, assim como questões que são tratadas no calor da discussão eleitoral, que é exatamente nos períodos eleitorais. Isso tudo gera, para quem não está acostumado com a área, quem não lida com o direito eleitoral, algumas perplexidades, até mesmo pela Constituição, pela forma como a Justiça Eleitoral se constituiu, pela importância que a Justiça Eleitoral tem no nosso país e pela importância que a democracia assumiu fundamentalmente a partir da Constituição de 1988. A Justiça Eleitoral passou a tratar quase que em todos os momentos de questões eleitorais importantes. Mas não só a área do direito está afeita à Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral também trata da administração das eleições no Brasil. Nem todo mundo sabe, e agora talvez nesse momento que eu falo, nós tenhamos ouvido falar mais profundamente, que em alguns países do mundo não existe uma justiça eleitoral organizada que nem a nossa. Existe sim uma organização de pessoas que acreditam na democracia e querem fazer com que o voto dado ao candidato
ele seja um voto que tenha qualidade e que represente exatamente o anseio popular. No nosso sistema, essa missão é dada à Justiça Eleitoral, que vem desempenhando com altíssima desenvoltura, eu diria, o papel dela no sentido de organizar e de julgar as questões eleitorais. A Justiça Eleitoral, portanto, ela tem uma gama de atuação muito grande. Além dessa organização, que seria a questão da própria do dia das eleições, ou de como fazer, como receber convenções, como receber pedidos de registro de candidatura, ela também tem o dever de julgar todas aquelas questões atinentes ao período eleitoral, mas também, em face dessa missão maior que tem a Justiça Eleitoral, ela tem até mesmo uma missão legislativa, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele edita resoluções para tratar das eleições de 2 em 2 anos. Além disso tudo, um fator de profunda reflexão que devemos fazer quanto às questões eleitorais é a constante mudança das interpretações acerca da legislação e a própria legislação que muda constantemente. De 2 em 2 anos, praticamente, nós temos uma reforma, uma mini reforma eleitoral, já que desde 97 nós temos mais fortemente uma lei eleitoral estabelecida de forma mais firme, que permite então que a gente tenha pelo menos um norte de como as coisas funcionam ou como devem funcionar perante a Justiça Eleitoral. Mas a Constituição dos Tribunais, por se tratar de uma Constituição cuja a alternância de juízes é muito grande, redunda numa mudança muito forte também da jurisprudência quanto às questões regulamentadas nas legislações, nas leis eleitorais e nas resoluções provenientes do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, como eu ia dizendo lá no início, quando a gente trata de matéria eleitoral, e a Terezinha, ao me convidar, ela disse: sobre o que tu queres falar, Paulo? Eu disse: olha, eu não quero falar sobre nada, mas se eu puder falar sobre alguma coisa, eu gostaria de falar sobre aquilo que realmente, no meu ponto de vista, tem importância para a legislação eleitoral e para a interpretação da legislação eleitoral. Porque, para mim, o princípio da igualdade é o fundamento principal do direito eleitoral. Nada mais importante há em direito eleitoral do que o princípio da igualdade, no meu ponto de vista. É claro que nós temos uma república estabelecida, é claro que nós temos os primados de democracia, mas nada disso se equilibraria se não fosse o princípio da igualdade. Esse princípio da igualdade, ele tem tanta repercussão e ele tem tanta interferência na legislação eleitoral, que nós podemos, se começarmos a pensar nos serviços para os quais são instituídas as normas eleitorais, nós vamos ver que, no fundo, ao final e ao cabo, sempre estaremos diante do princípio da igualdade como a norma mais importante, ou o princípio mais importante a regular o motivo pelo qual aquela norma foi criada, foi estabelecida para tratar do direito eleitoral. Bom, dito isso, eu poderia dizer o seguinte, que o princípio da igualdade no direito eleitoral, ele serve fundamentalmente para regular as campanhas eleitorais. Por que fundamentalmente para regular as campanhas eleitorais? Porque é esse o motivo pelo qual, fundamentalmente, a legislação eleitoral existe. Porque a partir do momento em que nós temos uma república baseada em princípios democráticos, baseada numa democracia que a essa altura tem sua maturidade, nós podemos dizer que a forma de acesso ao poder, ou a forma de acesso do eleitor para a escolha dos seus representantes, tem que ser baseada no princípio da igualdade.
Não há outra maneira de se regular a matéria, não há outra maneira de se entender o direito eleitoral, a não ser pelo princípio da igualdade. E é tão forte esse princípio na legislação eleitoral que ela se estende por uma série de dispositivos que tratam de aspectos peculiares da legislação eleitoral. Nós temos uma regulamentação expressiva, ampla em direito eleitoral que trata da propaganda. E essas normas de propaganda eleitoral, elas vêm cada vez mais crescendo. Cada vez mais elas são abrangentes de uma situação que trata da divulgação das plataformas e das campanhas dos candidatos. De maneira que a legislação tem que tratar do equilíbrio que é imposto a todos os candidatos, para que ninguém se utilize da propaganda de forma que se aproveite dela em detrimento de outros que não possam se utilizar da mesma forma da propaganda. Então, a legislação eleitoral, quando trata de propaganda para as eleições, ela trata também de propagandas partidárias e até mesmo de propagandas institucionais, mas quando a propaganda é tratada para o fim eleitoral, que me parece que é o mais importante da legislação, que é quando os ânimos crescem, que é quando as pessoas entram em um confronto para obter uma vaga, ou no legislativo ou no executivo, quando essa propaganda chega nesse nível, que é para que o candidato possa divulgar as suas ideias, possa divulgar o seu nome, possa dizer o porquê ele pretende ser eleito, essa propaganda tem que primar pela igualdade. Não há forma justa de se fazer a distribuição dos meios de propaganda entre os candidatos, a não ser preservando-se o máximo possível uma participação igual a todos nos meios de propaganda. Tanto é assim que no Brasil, nós escolhemos por ter uma propaganda não paga nas mídias mais conhecidas, que seriam rádio e televisão. Nessas mídias, a propaganda não paga é acessível ou deveria ser acessível a todos de uma forma, evidentemente, e aqui entra o princípio da igualdade, de uma forma em que haja uma proporcionalidade entre as pessoas que vão concorrer e entre os partidos que estão concorrendo também. Então, nesse ponto já se pode ver da importância da propaganda. Hoje, da propaganda regulada pelo princípio da igualdade. Hoje nós temos o acesso mais liberado de todos as mídias sociais ou as redes sociais, mas há regras estabelecidas nesses princípios de propaganda que estabelecem que o uso deve ser de uma forma igual para todos. Evidentemente que quando nós falamos por esse meio de divulgação das campanhas, nós estamos falando também de uma liberdade que é baseada também no princípio da igualdade. Ora, se o candidato tem a liberdade de se candidatar, se ele tem a liberdade de dizer o porquê ele quer ser o candidato, ele tem que fazer isso de acordo com as normas que permite que todos façam da mesma forma. Mas vendo sob a ótica do candidato, nós estamos vendo somente um lado da moeda no princípio da igualdade. Se nós verificarmos que o eleitor tem direito a um voto e cada voto tem o mesmo valor, nós também temos que ver que quando empregamos um princípio que dá essa oportunidade equânime a todos os candidatos, da mesma forma ela está dando a oportunidade de que o eleitor conheça seus candidatos também de uma forma igual, de uma forma que não possa impingir a ele um artifício capaz de enganá-lo. Então, as normas de propaganda, as normas, o princípio da igualdade que as regula, ele tem esse objetivo duplo. Ao mesmo tempo em que ele tem o objetivo de preservar e de possibilitar que os candidatos tenham igualdade de oportunidade, ele também
garante que o eleitor, tendo um voto que tem o mesmo valor para todos, possa escolher um candidato que se identifique com ele e que transmita a ele os elementos a partir dos quais há essa identidade. Ou seja, o eleitor ele deve ter acesso a todos os candidatos para poder fazer uma livre escolha. Então vejam a importância que é o princípio da igualdade na questão da propaganda. E não só na questão da propaganda. Nós temos aí a questão da igualdade quando nós tratamos das figuras de abuso, que são muito conhecidas no direito eleitoral. Figuras de abuso, por exemplo, abuso do poder econômico, abuso de autoridade, são figuras rechaçadas pela justiça eleitoral, ou pelo direito eleitoral, melhor dizendo, para quê? Para que os candidatos concorram nas mesmas condições. Ou seja, aquele que pratica uma conduta abusiva e assim é identificado através de uma denúncia, através de uma representação de algum outro candidato, de um partido político ou do Ministério Público, esse candidato que se utiliza desses meios que são reprovados pela legislação eleitoral, eles estão sujeitos à perda do diploma ou à perda do mandato. De maneira que, se nós estamos querendo proteger a igualdade, nós estamos querendo evitar que haja condutas abusivas dos candidatos, ou como exemplo, o abuso do poder econômico, nós estamos querendo que todos os candidatos, dentro de uma proporcionalidade, dentro de uma possível igualdade, tenham as mesmas oportunidades e não causem esse desequilíbrio que seria permitir, por exemplo, que alguém se utilizasse de recursos muito superiores ao outro só porque ele tem a condição econômica mais favorecida ou ele consegue arrecadar mais contribuições de campanha do que um outro que não consegue tanto. Porque o que se deve preservar são as ideias em matéria eleitoral e não somente aquele que tem um poder de divulgação maior das ideias. Vejam que então as questões de igualdade em figuras abusivas também são importantes. Nós tínhamos no Brasil, até 97, a previsão constitucional da não reeleição. A emenda constitucional 16 de 97 alterou esse sistema. Com a alteração desse sistema de não vedação da reeleição para os cargos do Executivo ou para aqueles eleitos majoritariamente no Executivo, houve uma quebra do princípio da igualdade. Essa quebra se deu por uma reforma constitucional, a qual o Supremo Tribunal Federal não entendeu fosse contrária à própria Constituição Federal. Se não me engano, houve um voto vencido só, no sentido de que haveria uma inconstitucionalidade interna pela instituição da reforma que permitiu a reeleição para o Poder Executivo. Mas vejam como essa quebra do sistema fez com que, pelo princípio da igualdade, nós fôssemos buscar outras regras que pudessem compatibilizar a nova figura da reeleição com uma eleição equalitária, com uma eleição em que se pudesse ter igualdade para todos. O que acontece? Se há reeleição e o chefe do Executivo não precisa se afastar, também faz parte da decisão do Supremo Tribunal Federal, o chefe do Executivo não precisa se afastar para a sua reeleição, há evidentemente risco muito grande de que a organização pública a qual ele pertence acabe por trabalhar no sentido de que ele se reeleja, ou seja, o público se confundindo com o privado. Com essa possibilidade de reeleição instituída pela Emenda Constitucional 16,
o legislador, sabendo que haveria um desequilíbrio se nada fosse feito, ele estabeleceu na legislação eleitoral, algum tempo depois, normas que são a base ou o reconhecimento explícito do princípio da igualdade na legislação eleitoral. Trata-se das normas que prevêem as condutas vedadas. O que acontece? Além da figura do abuso de autoridade, que já estava prevista na legislação, a partir da reforma em que se introduzem as condutas vedadas, nós temos então uma série de comportamentos previstos no artigo 73 em diante, que identificam pelo simples agir naquele sentido, ou a simples tipicidade, independentemente do reflexo que possa ter a conduta do candidato à reeleição, independente do reflexo que possa ter essa conduta, tão simplesmente pelo fato de realizar a conduta prevista em lei, é capaz de levar à perda do diploma, à perda do mandato, ou até mesmo a perda do registro eleitoral. Então vejam que o princípio da igualdade, ele, dentro das possibilidades, é claro que o direito eleitoral ele é vivo, ele está sempre se alterando, mas dentro dessas possibilidades, é um princípio que visa, independentemente da vontade do legislador, esse princípio é o princípio que influencia toda a legislação eleitoral e não há como dele abrir mão. Trata-se de um princípio constitucional fundamental para que haja o equilíbrio e haja a oportunidade de todos, do candidato e do eleitor, de, através do voto, obterem aquilo a que eles possam ser guindadas de uma forma democrática e não através de uso de máquina, não através de uso de recursos econômicos e financeiros excessivos, mas sim porque tem ideias compatíveis com o próprio eleitor. E o eleitor, por sua vez, terá nesses candidatos eleitos a repercussão da sua própria personalidade dentro das casas legislativas, dentro dos executivos. Esses são alguns exemplos, haveria outros tantos exemplos. Por exemplo, a própria Constituição, artigo 14, se não me engano, parágrafo 6º, trata da impossibilidade de que parentes de candidato, de integrantes de poderes executivos possam concorrer à eleição. Por quê? Porque pode haver uma preferência do chefe do executivo em eleger um filho, por exemplo. Então, essa eleição seria vedada, há uma inelegibilidade constitucional. Além dessa inelegibilidade constitucional, nós teríamos também a inelegibilidade constitucional do chefe do executivo que, querendo se candidatar a outra função ou a outro cargo, tenha que se afastar da função que ele exerce primariamente. Então, esses são elementos a partir dos quais se percebe claramente a existência do princípio da igualdade em matéria de direito eleitoral. E não só, nós poderíamos ir além, nós podemos tratar também das questões da Lei Complementar 6490, em que há um rol de funções e cargos públicos que deve obedecer um afastamento em um determinado período anterior às eleições, para que, então, afastado o candidato ou o pretenso candidato daquela função, ele possa concorrer, afastado, geralmente a regra é de 6 meses, afastado 6 meses antes do pleito, ele possa concorrer em pé de igualdade com os demais candidatos. Isso é uma forma que a legislação eleitoral tem de, através do princípio da igualdade, preservar o direito do eleitor e do eleito, do candidato a ser eleito.
Esses são elementos que permitem, e aqui eu vou já encerrando, encaminhando esse encerramento dessa minha breve exposição, o princípio da igualdade é fundamentalmente o princípio pelo qual toda norma eleitoral, não há como sustentar uma eleição igualitária dentro dos princípios democráticos se nós não tivermos sempre presente, inclusive nos julgamentos das questões, que tudo gira em torno do princípio da igualdade. Feitas essas colocações, agradeço a paciência de quem conseguiu ouvir até aqui e agradeço também o convite do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul para essa breve análise que eu faço do princípio da igualdade no direito eleitoral, a sua importância, e desejo, então, que estamos nas vésperas da eleição, que todos possamos, dentro desse princípio da igualdade, entender o que é melhor para nós todos. Muito obrigado pela atenção de todos.